No vídeo de hoje nós vamos abordar o princípio da reserva da cláusula de plenário. Bora estudar direito constitucional. O STF, quando analisa casos concretos que são submetidos à sua fiscalização, como, por exemplo, o habeas corpus, o mandado de segurança, um recurso qualquer. Quando o Supremo, no controle difuso, é importante a gente destacar isso, no controle difuso de constitucionalidade, ele declara a inconstitucionalidade de uma lei, ele tem o dever, ele deve comunicar ao Senado Federal, que é o legislativo, sobre a sua decisão. Então, acompanhe aqui. Então, o Senado Federal, no controle difuso de constitucionalidade, ele deve ser comunicado pelo STF e o Senado pode editar ou não uma resolução, né? Então, o STF declara a inconstitucionalidade da lei, ele deve comunicar ao Senado Federal e o Senado Federal, se quiser, poderá editar uma resolução na forma do artigo 52, inciso 10 da Constituição, suspendendo a lei para toda a sociedade e assim produzindo efeitos erga omnes. Então, quando o Supremo Tribunal Federal estiver realizando o controle difuso, por exemplo, ele está analisando um habeas corpus, um mandado de segurança, um habeas data, uma ação qualquer em grau de recurso. No sistema difuso, quando o STF entender que uma lei é inconstitucional, o Supremo vai resolver aquele caso, aquele recurso, o habeas corpus, por exemplo, porém ele vai comunicar, e ele é obrigado a isso, ele vai comunicar ao Senado Federal que tomou a decisão pela inconstitucionalidade da lei. E o que diz o artigo 52, inciso 10 da Constituição? Diz o seguinte: compete privativamente ao Senado Federal, inciso 10, suspender a execução, no todo ou em parte, de lei declarada inconstitucional por decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal. Então, o Senado Federal, ele não está obrigado a editar a resolução conforme o artigo 52, inciso 10, para suspender a norma declarada inconstitucional pelo STF. Por que isso ocorre? Isso ocorre em respeito ao princípio da separação de poderes. O Senado, ele não está obrigado a suspender a lei. O Senado não é obrigado a suspender uma lei inconstitucional que o Supremo disse que é inconstitucional. Mas, se quiser, ele pode suspender. E, se o fizer, a suspensão da lei irá produzir efeitos erga omnes, quer dizer, oponíveis contra todos. As decisões do Supremo Tribunal Federal, então, via de regra, no dia a dia, as decisões do controle difuso, elas vão afastar aquela lei daquele caso oferecido ao judiciário para apreciação, porém, apenas se o Supremo Tribunal Federal declarar a inconstitucionalidade da lei no controle difuso, é que ele vai comunicar ao Senado Federal. Quando o STF disser que a lei é inconstitucional, ele vai comunicar ao Senado. E se o Senado desejar, ele edita uma resolução suspendendo a norma para todo o país, produzindo efeitos erga omnes às decisões do Supremo. Essa atuação do Senado Federal em editar efeitos erga omnes às decisões do Supremo, ela existe desde 1934 no direito brasileiro. E outro detalhe, ela não existe no controle concentrado, pois o papel do Senado Federal, no artigo 52, inciso 10, só se aplica no controle difuso, tendo em vista que todas as decisões do STF no controle concentrado já produzem efeitos erga omnes. Vejam bem, em sede de ADI, ação direta de inconstitucionalidade, em ADC, ação direta de constitucionalidade, em ADO, ação direta de inconstitucionalidade por omissão, na DPF, arguição de descumprimento de preceito fundamental. Quando o Supremo decide, todo o país fica sabendo e está obrigado a cumprir aquela decisão. Já no controle difuso, o Supremo atua como mais um julgador, como mais um tribunal, dentre todos os tribunais aí que podem realizar o controle difuso. E isso está previsto no direito brasileiro desde a Constituição de 1934, que lá no seu artigo 91 diz o seguinte: compete ao Senado Federal, ou dizia, né, suspender a execução, no todo ou em parte, de qualquer lei ou ato
deliberação ou regulamento, quando hajam sido declarados inconstitucionais pelo Poder Judiciário. Repare aqui que ele está se referindo ao Poder Judiciário, então é um controle difuso, que é realizado por qualquer juiz de qualquer tribunal, em qualquer instância, seja primeira instância, segunda instância, seja o STJ, o STF, qualquer tribunal. Então está prevista esta possibilidade desde 1934. Bom, agora nós vamos estudar o princípio da reserva de plenário. O que é isso? O artigo 97 da Constituição da República e também o artigo 949 do Código de Processo Civil, eles prevêem o princípio da reserva do plenário. Vejam, os nossos juízes, eles trabalham sozinhos. Juiz de direito, juiz federal, juiz eleitoral, juiz trabalhista, juiz militar. Eles estão sozinhos no exercício da atividade jurisdicional diária. E temos os juízes que decidem dentro de tribunais, desembargadores, TJ, o TRF, o TRT, TST, tribunais militares, STJ, TST, STM e o próprio Supremo Tribunal Federal. Então nós temos julgadores que julgam sozinhos e outros que julgam dentro de tribunais que são chamados de órgãos colegiados. Pois bem, um juiz monocrático, ele está sozinho. Ele não precisa perguntar a ninguém qual é a sua decisão a tomar. Mas nos tribunais, os juízes não julgam sozinhos. Eles estão no que a gente chama, formando aquilo que a gente chama de colegiado. E aí, o artigo 97 da Constituição diz o seguinte: somente pelo voto da maioria absoluta de seus membros ou dos membros do respectivo órgão especial poderão os tribunais declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público. Esse princípio é o princípio da reserva de plenário e ele protege a lei. Não faria sentido que num órgão como o Supremo, com 11 ministros, somente um deles dissesse que a lei é inconstitucional. Isso traria um prejuízo à norma. Então, o que é a reserva de plenário? O que ela traz, né? A necessidade de que nos tribunais as decisões pela inconstitucionalidade da lei, em nome do princípio da presunção de constitucionalidade das leis, significa que as leis, presume-se que todas as leis já nascem constitucionais. Então, em nome da presunção de constitucionalidade da norma, as decisões devem ser oriundas de um quórum um pouco mais qualificado, um quórum de maioria absoluta. O princípio da reserva de plenário, do artigo 97 da Constituição, ele tem o objetivo de proteger o princípio da presunção de constitucionalidade das leis. E é um princípio que se aplica tanto ao controle difuso quanto ao sistema concentrado. Pois bem, toda vez que a norma for avaliada por um tribunal, presume-se que ela é constitucional. Mas quem vai dizer que ela é inconstitucional? Apenas um colegiado. Então, quando a Constituição fala em tribunal, ela está se referindo ao pleno, à composição completa. Tribunais, na forma do artigo 93, inciso 11, com mais de 25 julgadores, por exemplo, podem criar um órgão especial. Então, quando o artigo 97 se refere a tribunal, ele está se referindo a pleno, que é a composição completa. Então, quantos ministros compõem o pleno do Supremo Tribunal Federal? São 11 julgadores. Quantos ministros compõem o pleno do STJ? São 33 ministros. Quantos são os membros que compõem o Tribunal de Justiça de um Estado? Aí depende de cada ente federativo. Então, a Constituição diz que os tribunais, com mais de 25 julgadores, podem criar um órgão especial. Desta forma, o tribunal que tenha entre 11 a 25 julgadores, este órgão especial, ele também está autorizado pela maioria absoluta dos seus membros a declarar a inconstitucionalidade das leis. Muitas atribuições do pleno são realizadas pelos órgãos especiais para poder viabilizar o julgamento. Assim, o princípio da reserva de plenário diz que é esse órgão especial que possui a competência para declarar a inconstitucionalidade da lei por maioria absoluta dos seus membros. Também é importante a gente destacar que os tribunais também possuem órgãos fracionários, tais como as câmaras, as sessões, as turmas. Então, por exemplo, o Supremo
Tribunal Federal, ele possui duas turmas. Os tribunais de justiça dos estados possuem várias câmaras cíveis e câmaras criminais. Os tribunais, então, eles se dividem em grupos também. Nem todas as competências do tribunal precisam ser realizadas pelo pleno. O dia a dia do tribunal, ele é realizado pelos órgãos fracionários mesmo. Entretanto, a Constituição não permite que os órgãos fracionários, que uma turma do Supremo, que uma Câmara Civil, por exemplo, de um Tribunal de Justiça, possa declarar a inconstitucionalidade da lei. E o que diz o artigo 97 da Constituição? Em regra geral, os órgãos fracionários não podem declarar a inconstitucionalidade das leis. E existe uma lógica por trás disso. O artigo 97 diz que só podem declarar a inconstitucionalidade da norma, pela maioria absoluta dos seus membros, o tribunal que é o pleno, a composição completa ou órgão especial. Então, os órgãos fracionários, eles ficam de fora. Porém, em regra geral, o órgão fracionário não pode declarar inconstitucionalidade de lei, mas existe uma exceção prevista no Código de Processo Civil. E diz assim, lá no artigo 949, parágrafo único do CPC, os órgãos fracionários dos tribunais não submeterão ao plenário ou ao órgão especial a arguição de inconstitucionalidade quando já houver pronunciamento destes órgãos ou do plenário do STF sobre a questão. Então, salvo se houver precedente do próprio tribunal ou do STF pela inconstitucionalidade da lei, ou seja, nessa situação do artigo 949, parágrafo único do CPC, no tribunal, quem tem a autorização para declarar, seja no controle difuso, seja no controle concentrado, a inconstitucionalidade de uma lei é a maioria absoluta dos membros do próprio tribunal ou do seu respectivo órgão especial. Lembrando que o controle concentrado é sempre do STF. Via de regra, as câmaras, as sessões, as turmas, elas ficam de fora. Elas não podem declarar a inconstitucionalidade das normas. Mas o Código de Processo Civil prevê essa exceção. Se aquela mesma lei que veio novamente para o órgão fracionário, ela já foi objeto de análise de um outro caso, em outro processo, e o tribunal disse que realmente a lei é inconstitucional, o que o órgão fracionário pode fazer se quiser? Dizer que o pleno do tribunal já decidiu no passado pela inconstitucionalidade da lei, sendo desnecessário submeter a lei novamente. É uma exceção ao princípio da reserva de que está atrelada à própria economia processual e celeridade. A situação ela é resolvida se apoiando na decisão que já existiu, na decisão anterior. O órgão fracionário ele pode declarar a inconstitucionalidade da lei, mas ele sempre pode declarar não. Somente nesses casos específicos, quando já há uma decisão anterior que o ampare. Somente se houver precedente do próprio Supremo ou do próprio Tribunal pela inconstitucionalidade da norma. Assim, o órgão fracionário pode, em algumas situações, declarar a inconstitucionalidade da lei. Lembrando, o órgão fracionário pode sempre declarar inconstitucionalidade? Não. Ele nunca pode? Também não. Ele pode em algumas situações específicas, como explicita o artigo 949, parágrafo único do Código de Processo Civil. Ele pode, em algumas situações, declarar a inconstitucionalidade da norma. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like, ativa o sininho, se inscreve no canal, porque nós temos vídeos diários aqui sobre direito constitucional. Eu agradeço demais pela tua atenção, pela tua audiência, e a gente se vê no próximo vídeo. Obrigado. Tchau, tchau.